Pessoal, vocês acreditam no que acabamos de ver? O Paris Saint-Germain aniquilou completamente o Inter de Milão em Munique para ganhar o primeiro troféu da Liga dos Campeões da União das Associações Europeias de Futebol em toda a sua história. Sim, previmos que o vencedor de Arsenal vs Paris Saint-Germain ganharia a Champions, mas sejamos honestos, não imaginávamos que a final seria assim. Afinal, quem poderia ter previsto isso? Foi realmente uma partida vergonhosamente unilateral, mas acredite ou não, houve muitas assim nas finais da Liga dos Campeões ao longo dos anos. Essas são as 7 finais mais vergonhosas da história da Liga dos Campeões da União das Associações Europeias de Futebol. Claro, começaremos com Paris Saint-Germain contra a Inter de Milão, uma derrota por 5-0 na maior partida do futebol de clubes. Não fica mais vergonhoso do que isso, fica. Em abril, a Inter de Milão estava na disputa para completar uma tríplice coroa europeia e muitas pessoas apostaram neles para realmente seguir em frente e fazer isso. Porém, terminaram a temporada sem troféus da forma mais vexatória possível. Jogar contra uma equipe que nunca ganhou a Liga dos Campeões em toda a sua história e perder por 5-0 para eles é simplesmente terrível. Quer dizer, esses caras chegaram à final com o melhor registro defensivo do torneio apenas para acabar sofrendo 5 gols. Como diabos isso acontece? Eles sequer tentaram? Bem, a resposta para isso é não, porque os Nerazzurri só tiveram 2 chutes a gol durante todo o jogo, e apenas um deles realmente ameaçou o goleiro. O Inter de Milão foi tão ruim que 2 adolescentes marcaram gols no jogo. Desiré Edu, de 19 anos, quebrou o recorde com seu gol aos 20 minutos. Então Senemayolu saiu do banco para quebrar esse recorde no mesmo jogo com seu gol no 86º minuto, tornando-se o mais jovem artilheiro na história da final da Liga dos Campeões. A derrota fez o Inter perder 4 das últimas 5 finais da Liga dos Campeões. Definitivamente não é um bom recorde. Essa derrota por 5-0 é a maior da história das finais da Liga dos Campeões. Mas antes dessa noite, esse recorde era detido pelo Barcelona, o que nos leva ao próximo nesta lista: Barcelona vs Associazione Calcio Milan. Antes da final da Liga dos Campeões de 1994, Johan Cruyff, técnico do Barcelona, afirmou que o Associazione Calcio Milan não era especial e que era impossível o Barcelona perder para os italianos. Bem, adivinha o que aconteceu? Não só o Barcelona perdeu para o Milan, como perdeu por incríveis 4-0. Esse jogo foi muito impactante. O Milan era conhecido apenas por suas habilidades defensivas, mas marcou 4 gols contra o Barcelona, uma das melhores equipes do mundo na época. Naquele dia, Johan Cruyff e o Barcelona aprenderam uma lição importante sobre nunca serem arrogantes demais. Quero dizer, imagine fazer uma declaração como essa antes do jogo e acabar não marcando um único gol, enquanto sofre 4. Muito embaraçoso. Agora, claro, sofrer muitos gols e não marcar nenhum sempre será muito embaraçoso. Mas para o próximo, ambos os lados marcaram muitos gols. Foi apenas constrangedor por um motivo bem distinto. Falaremos sobre isso em um segundo, mas se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. A próxima final embaraçosa da Liga dos Campeões foi em 2005 entre o Associazione Calcio Milan. E Liverpool, e claro, foi embaraçoso para o Associazione Calcio Milan. Como diabos você desperdiça uma vantagem de 3 gols no primeiro tempo do maior jogo do futebol de clubes? Quando o Paris Saint-Germain marcou 2 gols no primeiro tempo contra o Inter de Milão, já era certo que o jogo estava decidido. Mas o Milan tinha uma vantagem de 3 gols no primeiro tempo naquela noite em Istambul, mas deixou escapar. O Liverpool voltou no segundo tempo, marcou 3 gols próprios para forçar a prorrogação e então foi em frente para ganhar o troféu nos pênaltis. O que parecia ser a noite mais constrangedora para os Reds acabou sendo uma das maiores de sua história. Para o Liverpool foi o milagre de Istambul, mas para o Associazione Calcio Milan foi a noite mais esquecível de sua história. Carlo Ancelotti pode ser o treinador mais bem-sucedido na história da competição, mas isso foi uma grande mancha em sua carreira. Outra final muito constrangedora foi a de 2011 entre Barcelona e Man United. Os gigantes espanhóis chegaram ao maior estádio da Inglaterra e humilharam totalmente o maior time inglês. 3-1 não parece um placar muito ruim no papel, mas se você assistiu a partida, concordaria conosco que foi realmente muito constrangedor. O United foi superado do começo ao fim naquela partida. O Barcelona completou 2 vezes mais passes, tentou 5 vezes mais chutes e criou 3 vezes mais grandes chances. O United teve apenas um chute a gol e esse foi o gol deles no 34º minuto. Depois disso, o jogo acabou para eles. Naquele jogo, Messi completou 10 dribles, um recorde em uma final da Liga dos Campeões. Honestamente, aquele jogo nunca pareceu uma competição de verdade. Foi uma humilhação total.
E ser derrotado dessa maneira em seu próprio território é simplesmente ainda mais constrangedor. Claro, não podemos esquecer a final de 1960 entre Real Madrid e Eintracht Frankfurt. Essa final ainda detém o recorde de maior pontuação na história da Champions League. O Real Madrid venceu os alemães por 7-3 no Hampden Park, Glasgow. Um salve para Frankfurt por marcar 3 gols naquela partida, mas conceder 7 em uma final da Copa Europeia é simplesmente imperdoável. Desculpe, a seguir temos Porto vs Mônaco na final da Liga dos Campeões de 2004. Os homens de José Mourinho chocaram o mundo ao ir até o fim e ganhar o maior troféu do futebol de clubes. Mas eles não só ganharam aquele jogo, como venceram o Monaco de Didier Deschamps por 3-0, de maneira bastante confortável. Foi uma aniquilação total. O Mônaco teve mais posse de bola, mas não conseguiu chutar o gol, deixando o goleiro do Porto sem trabalho durante todo o jogo. Chegar até a final da Liga dos Campeões e nem sequer conseguir um chute ao gol é simplesmente muito constrangedor. Finalmente, a final de 2017 entre Real Madrid e Juventus foi muito constrangedora para os italianos. Desta vez foi devido ao placar, porque a Juventus realmente tentou naquele jogo, bem, pelo menos no primeiro tempo. Eles tiveram 11 tentativas naquele jogo, 8 delas no primeiro tempo, mas se deixaram levar pelo Real Madrid no segundo período. Eles foram para o intervalo com um placar de 1-1, apenas para acabar perdendo o jogo por um placar de 4-1. Como diabos você capitula assim em 45 minutos de futebol no maior palco sob as luzes mais brilhantes? Isso é realmente muito constrangedor. Todos acharam que aquele poderia ser o dia em que Gianluigi Buffon finalmente ganharia o troféu da Liga dos Campeões da União das Associações Europeias de Futebol, mas naquela noite ele só tocou a bola ao pegá-la de sua rede 4 vezes. A Juventus tinha a responsabilidade de impedir que o Real Madrid fosse a primeira equipe na era moderna a vencer a Liga dos Campeões da União das Associações Europeias de Futebol em anos consecutivos, mas simplesmente não conseguiu. Em vez disso, acabaram facilitando muito para os espanhóis, perdendo por uma margem de 3 gols. Loucura! Mas para você, qual é a final de grande porte mais constrangedora que você já viu? Pode mencionar resultados de torneios como Copa do Mundo, Liga Europa, Eurocopa e Copa Africana de Nações. Se você gostou deste vídeo, dê um like e inscreva-se no canal.